Graça e paz a todas. Bom dia. Bom dia, Maria Tayla. Obrigada por ter aceito o convite da Ana Paula. Deus abençoe, viu? O áudio está fechado. Isso. Perdão, é que a gente não tinha percebido. A paz, Senhor, a todos. Amém. Deixa eu pegar aqui. Peraí que desapareceu aqui. Eu ia pedir se a Carol pode orar. Carolzinha? Ou a Rô. Uma das duas. Oi! Ah, tá aí. Falei, Bom dia, paz. Bom dia, meninas. Amém? Vamos orar, então. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Colocamos, Senhor, a vida de cada uma de nós, os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Deus, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que muitas vezes nós temos questionado, tudo aquilo que muitas vezes nós temos apresentado diante de Ti. Nós queremos colocar na Tua presença e pedir para que o Senhor direcione esse momento, direcione, Senhor, a vida da Tua serva, Pai, que eu tenho certeza já preparou essa palavra para Ti. Que em nome de Jesus seja um momento de aprendizado, seja um momento onde nós vamos ser ainda mais cheias da Tua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Maria Thalia, se quiser começar. Tá bom. A paz, Senhor, a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor, né, por essa oportunidade maravilhosa de estar, né, falando da palavra dele. E agradecer também a irmã Ana Paula também pelo convite, né, e Jesus abençoe. E hoje o Senhor me deu a palavra, já tem alguns dias, numa madrugada, enquanto eu estava conversando com ele na minha cama, o Senhor me deu uma palavra. No começo não entendi muito bem, mas no passar dos dias ele foi falando comigo que seria essa palavra que eu teria que estar trazendo. E a palavra se encontra em Daniel capítulo 6, versículo 10 apenas, onde se diz assim: sabendo Daniel, pois, que a escritura havia sido assinada, entrou em sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos a orar e a adorar ao Senhor seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Irmãs, eu estava deitada orando ao Senhor e o Senhor me disse que havia janelas, e a palavra para hoje seria janelas, porque existem muitas janelas espirituais que estão sendo abertas em nossas vidas e nós não estamos entendendo por quê, qual é esse momento e o que nós estamos passando. Mas a verdade é o seguinte, que a nossa vida, ela está aberta para que todos possam olhar e ver os frutos do Senhor em nossas vidas. Como a palavra diz, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Amém? E o Senhor me disse que tem mulheres questionando por que está passando certas situações, sendo que está fazendo tudo corretamente, está andando no caminho do Senhor, tem orado, tem buscado, tem jejuado, tem dito, Senhor, mas eu vou fazer esta campanha, eu vou fazer este jejum, não sei qual jejum, se até de Daniel, eu tenho intercedido, eu tenho buscado, mas está sendo grande a perseguição. Eu não estou mais aguentando, eu não sei mais para onde eu vou, eu estou sendo perseguida até mesmo ministerialmente. Mas o Senhor tem dito que Daniel também foi perseguido. Ele não foi perseguido somente pelo povo da Babilônia, mas também pelos seus. Porque quando nós voltarmos mais para trás, vai haver um sonho, onde o rei sonhou e viu uma estátua. E ali Daniel ele foi puro, ele se pôs na brecha para orar por todos, para que houvesse salvação e livramento para todos, porque todos os sábios iriam morrer. Todos os adivinhos, todos aqueles que estavam lá ocupando aquele cargo, iriam perder a sua vida. Mas Daniel foi o único que se pôs na brecha e falou, não, eu vou entrar na brecha e eu vou trazer livramento a todos. Então, Daniel ali já foi reconhecido, porque o Senhor olhou e viu ali a bondade nele, viu que ele
Havia amor e generosidade para com todos. Ele não pensou só em si. E o Senhor, ele não é Deus de pessoas miseráveis que pensam só em si. Então, às vezes, você está sendo perseguida, está passando certas situações, não sabe o porquê, mas porque você tem se colocado na brecha, porque você tem buscado pelos seus e até mesmo por outras pessoas, mesmo sofrendo, mesmo calejada. Eu vejo algumas, às vezes, caminhando com os pés todos feridos, e atrás eu vejo um caminho assim, como se houvesse algumas gotas de sangue, e a pessoa tem dito assim: meus pés estão calejados, Senhor, os meus pés estão furados. Senhor, mas por quê? O que eu tenho feito de errado? E o Senhor tem dito: não, você não tem feito nada de errado. Você simplesmente está levando a preciosa semente. Você simplesmente está sofrendo por amor ao meu nome. Porque todos aqueles que perseveraram em oração e em servir a Deus Todo-Poderoso verdadeiramente, eles foram perseguidos, eles foram caluniados. Porque se você está fazendo as coisas para Deus de qualquer forma, ninguém vai te ver. Tá todo mundo bem, tá todo mundo contente com você. Mas a partir do momento que você se levanta, que você se põe na brecha, que você busca verdadeiramente, irmã, o inferno ele não fica contente. Até mesmo as outras pessoas que não querem buscar, que não querem pagar o preço que você paga, elas também vão querer se levantar contra você. Elas também vão querer te caluniar, vão querer o que você tem, mas não vão querer pagar o preço que você tem pagado, passar pelas pedradas que você já passou. E outrora, você também pode olhar e falar assim: mas irmã, a minha batalha é espiritual. Sim, quem disse que também não há perseguição espiritual? Assim como Jó. Jó era íntegro, temente, reto, temente ao Senhor, se desviava de todo mal, diz a palavra, e olha por todos os infortúnios que ele passou. Nada dele foi poupado, a não ser a sua vida, porque o Senhor disse, na vida dele não, Satanás, mas o Senhor permitiu que áreas da vida dele fossem abaladas, que estruturas caíssem e fossem derribadas. Ele viu até mesmo seus filhos amados serem mortos. Ele perdeu tudo que ele tinha, toda a esperança. Ele olhava e já não via mais nada. Um homem que outrora tinha tudo e de repente já não possuía mais nada. Mas não perdeu a sua essência, a sua adoração. Porque às vezes nós podemos estar no deserto, mas em nós pode haver um manancial, porque não importa se você está no lugar mais lindo, mais belo, se você não tem Cristo, esse lugar não vale de nada. É melhor estar num deserto onde o Senhor está contigo, te sustentando, te fortalecendo, andando com você, estando presente, do que estar num lugar bom, maravilhoso, onde tem árvores, onde tem água. É 1000 vezes melhor estar com o Senhor aonde Ele estiver. Não importa onde, se em paz ou se em guerra. O melhor lugar é ao lado do nosso Senhor, do nosso Deus, porque nele nós encontramos segurança, alívio e descanso, porque nele há refúgio verdadeiro e fiel. Não refúgio momentâneo, passageiro, não, mas para aqueles que perseveram e permanecem, existe ali uma segurança tal que o mundo nunca poderá oferecer e nem alguma outra pessoa. Por mais que seja seu cônjuge, seja alguma pessoa sua, pai, mãe, filho, não existe, porque maior que tudo é só o Senhor nosso Deus. É Ele quem faz tudo em nós. Às vezes nós pensamos: Senhor, sem aquela pessoa não poderei sobreviver. Não, engano, você não pode sobreviver sem o seu Deus, sem aquele que te levanta todos os dias da tua cama, sem aquele que está na tua direção, te direcionando, te dando estratégia. E hoje a estratégia do Senhor é: olhe as janelas que você tem aberto, olha quem está observando, porque muitas das vezes quem está observando não é uma pessoa de fora. Quantas pessoas de dentro da igreja mesmo, o próprio ministério, têm perseguido umas às outras, porque não quer ver o crescimento espiritual, não quer que a outra possua um cargo, não quer que a outra louve, não quer que a outra pregue, porque Deus só faz se for por mim. Não, porque se não for por mim, não pode acontecer, não. No Senhor, nós podemos todas as coisas e é para todos, não é só para umas. Irmã, mas eu tenho acontecido isso, porque a igreja não tira ninguém. Não, a igreja não tira ninguém da presença do Senhor, mas as pessoas fazem as outras mudarem até mesmo de igreja. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas dentro da própria igreja, onde nós servimos a Deus, para poder tentar nos entristecer, lançar uma palavra de peso, lançar uma retaliação, lançar olhares e nos fazer nos entristecer. E muitas das vezes as pessoas não têm o discernimento, se entristecem com o Senhor. Fala: olha, Senhor, o Senhor não tem visto? O Senhor tem visto.
Só que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Mas os principados, as potestades, os poderes terríveis do mal, eles atuam nas pessoas também, porque nós podemos estar na igreja e todos os dias é uma luta constante para estar na presença do Senhor, para não pecar, para não errar, e nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e nós todos os dias pedimos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, mas me ajuda a ser uma pessoa melhor, abre os meus olhos para aquilo que eu não estou vendo, não me deixe ser usada pelo inimigo, mas me ajude, Senhor, a ser um canal de bênção pelas tuas mãos, a olhar com os teus olhos como o Senhor vê. Porque Daniel ali, ele foi perseguido, não foi por outro motivo, senão porque ele estava se destacando. Mas por que ele se destacava? Porque ele estava servindo a Deus. Ele foi levado sim para a Babilônia, ele estava sim na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Dentro dele havia a essência do céu. Ele não se contaminou, ele não quis, ele não deixou. A palavra diz, o Senhor Jesus disse de certa feita, que o que faz mal ao homem não é aquilo que entra pela sua boca. Mesmo assim, Daniel falou assim, não vou comer. Não vou comer. Isso não vai entrar dentro de mim. A Babilônia nunca vai entrar dentro de mim. Eu posso estar aqui, eu posso ser cativo, eu posso ter que servir aqui. Mas a Babilônia não entrará dentro de mim. Então, o acordo dele era apenas com o céu, apenas com o Senhor, apenas com o Deus Todo-Poderoso, aquele que todas as coisas poderia fazer. E ele não se desviou. Então, por conta disso, ele foi se destacando na presença dos outros. E não são todos que são assim. Muitas das vezes, esses que têm os mais destaques, essas pessoas que se destacam, essas pessoas que vão mais longe, são por quê? Porque são de mais oração, pagam mais preço. E as outras pessoas só querem olhar, não querem pagar o mesmo preço. Ali, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha, quantos judeus haviam ali? Haviam muitos judeus, todos eles se prostraram, ou seja, uma igreja inteira se prostrou. Só houve 3 que ficaram de pé e falaram, não vamos negar. Então, às vezes você olha, fala, tem essa multidão toda que serve. Não, não é a multidão toda. Porque só o Senhor que conhece os pensamentos, só Ele que conhece o coração. É Ele quem sabe todas as coisas. Ele conhece quem é e quem não é. E muitas das vezes, essas pessoas que não são, ferem as outras e querem fazer que a caminhada do outro venha parar. Então, nós não podemos nos deixar parar por essas coisas, nos abalar pelas coisas que falam, ou que dizem ao nosso respeito. Nós temos que olhar para Deus e mesmo que esteja ferido, mesmo que esteja doendo, continuar caminhando. Ah, mas irmã, na minha igreja está muito difícil, tem uma grande perseguição, falam isso e se levantaram contra Jesus, amada. Vão se levantar contra a gente. Ah, irmã, mas você não sabe como está dentro do meu lar, sim. Quando o inimigo vê que ele não consegue te tocar no ministério, ele entra para dentro da família para tentar tocar, para tentar tirar o foco. Mas o nosso foco sempre seja Jesus. Não desista. As lágrimas já estão contadas, já tem dias contados. E está findando a alegria irá voltar. Lembra quando Daniel foi lançado naquela cova? Ele passou a noite toda. Mas a alegria veio pela manhã. 1 hora a luz vai raiar. 1 hora, essa noite vai passar e você vai receber a sua vitória. Você só não pode desistir. Continue orando. Ai, Senhor, mas está tão doído, eu não estou vendo. Você não está vendo no natural. Abra os teus olhos espirituais e contemple as cadeias caindo. Contemple o que o Senhor tem feito. Contemple as barreiras que Ele tem derrubado e você não tem visto. Você muitas das vezes dobra os seus joelhos e só fala, Senhor, está doendo, eu não tenho visto. Não diga isso, porque Ele tem trabalhado. Ele tem abrido portas e Ele tem fechado sepulturas por conta das tuas orações. O inimigo tem tentado de tal forma que tu não tens noção. Então, aquieta-te um pouco, fala para a tua alma, aquieta-te, alma, eis que agora eu vou abrir as janelas para o céu, vou olhar de onde me vem o socorro, vou buscar a Ele de todo o meu coração, com toda a minha confiança, e muda a sua oração. Começa a agradecer pelos feitos do Senhor. Começa a agradecer pelas águas que Ele já enviou, as águas de refrigério, as águas que curam, as águas que libertam. Ore ao Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui. Hoje a minha oração muda, Deus. Hoje a minha oração é diferente.
Hoje eu te louvo e te exalto por essa cadeia que já caiu. Hoje eu te louvo e te exalto por aquele filho que o Senhor libertou, por esse esposo que o Senhor curou, por essa situação. Ó Deus, hoje eu te louvo. Eu quero te agradecer porque eu não estou vendo, mas eu creio, porque o Senhor é Deus que trabalha no oculto, no secreto. O Senhor é Deus que trabalha em silêncio. Eu posso não estar vendo, mas eu vou crer. Eu vou crer porque o Senhor é Deus e o Senhor reina acima de tudo e de todos. E eu não estou pedindo para qualquer um, eu estou pedindo para o Senhor. E o Senhor é aquele que já se levantou e já tem se colocado de pé ao meu socorro. Eu não estou vendo, Senhor, mas a luta está tão grande e já era para eu ter perdido. Só não perdi porque o Senhor é na minha vida. Então, olha e começa a crer, começa a contemplar as bênçãos do Senhor. Sinta esse perfume suave, adore e exalte a Ele. Por mais que esteja difícil, adore Ele, louve, mesmo em minhas lágrimas, louve, apenas louve, porque quanto mais você louva, mais o mundo espiritual se move, mais ele se movimenta e o inimigo tem que bater em retirada. Quanto mais você se coloca na posição, menos dias de provação você terá, porque a vitória, ela é certa, ela já chegou, só não tomou posse quem não quis. Mulher, quanto tempo tenho eu dito? Dias estão determinados, mas eu estou contigo. Oh, Deus maravilhoso. Irmãs, somente creiam, porque nós não somos diferentes, nós só não podemos negar ao Senhor, nós temos que adorá-lo, servir a Ele de todo o coração, não olhar para a esquerda nem para a direita. Lembra do que Paulo disse? Me convém agradar ao Senhor. Se A, se B não estão se agradando, deixe eles para lá. Agrade ao Senhor teu Deus. Se você está sentindo, se é um direcionamento de Deus, faça, não tenha medo, coloque em prática, busca Ele, pare, Senhor, é isso mesmo, se o Senhor confirmar, faça, não tenha medo, porque Ele não é Deus de engano, Ele não é Deus de mentira, com Ele é sim, não, passou de ser procedência maligna, confie na palavra dEle, somente na dEle. Mesmo que haja um laudo negativo, uma palavra negativa, não acredite. Acredite naquilo que o Senhor disse ao seu respeito. Se o Senhor disse que Ele já mudou essa página, Ele já mudou. Se Ele disse que Ele já transformou essa história, Ele já transformou. Você só não sabe o tempo que isso se dará aqui na Terra. Mas no mundo espiritual, a partir do momento que o Senhor, Ele falou, Ele já foi decretado, já aconteceu. E quando o Senhor decreta algo de bom sobre a sua vida, um livramento ou uma libertação, faça como Daniel. Não vá para as esquinas, não vá para as praças, mas vá para a sua casa, vá para o seu secreto, vá buscar ao Senhor. Ah, irmã, mas está difícil. Ah, mas e sobre as janelas? As janelas espirituais são abertas. O inimigo, ele está vendo você buscar. Mas o homem não está vendo. Enquanto ele está lá te caluniando, enquanto ele está lá te perseguindo, enquanto estão falando, enquanto está tudo virado do avesso, você está orando. O inimigo está vendo. E o Senhor está trabalhando, porque o inimigo só pode ver. Ele só pode levantar falso, ele só pode tramar. Mas quem realiza é o Senhor, porque na sua vida ninguém toca, a não ser por permissão divina. Se o Senhor permitir, mas Ele nunca te dará um fardo a qual você não poderá carregar, porque Ele está com você. Ele é o refúgio, o abrigo. Ele é tudo para a gente. Ele é quem nos sustenta. Ele nunca vai nos dar uma prova a qual a gente não consegue passar. Se você está passando por isso hoje, creia que a sua força é maior, porque não vem de você, vem do Senhor. Ele está com você, Ele está te fortalecendo. Agora você pode olhar para verdadeiramente, porque eu não sei como eu estou passando, porque não é você. É a força do Senhor que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque Ele faz isso. Muitas das vezes, Ele nos leva em situações que nós não queríamos passar, mas para quê? Para que possamos ter experiências, para que possamos crer no poder dele, para que possamos olhar e falar assim,
Nossa, Senhor, verdadeiramente eu nunca acreditei que eu poderia passar por isso. Eu nunca acreditei que eu poderia chegar tão longe, sim, porque o Senhor, Ele nos capacita. Ele confia muito mais em você do que você pode confiar em você mesma, porque Ele está conosco. Então, apenas se lembre, por mais que você hoje possa olhar e falar assim, eu estou na Babilônia, está tudo tão perdido. A Babilônia, você pode estar nela, mas ela não pode estar dentro de você. Você tem que continuar olhando para o Senhor, para o seu socorro, buscando a Ele de todo o coração e confiando. O segredo é confiar, é adorar mesmo diante das dificuldades, sem duvidar, sem murmurar, sem retroceder, sem olhar atrás. Irmã, mas é difícil. Às vezes a gente senta, sim, às vezes a gente senta no meio do caminho para poder chorar e o Senhor vem, enxuga as nossas lágrimas, nos coloca de pé e fala, filha, você consegue. Continua caminhando, vem, eu estou contigo. Eu não te deixarei nem te abandonarei. Lembra? Então o Senhor é aquele que Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, seja de bonança, seja de escassez, Ele sempre estará com a gente. Sempre. E tem situações que a gente precisa passar, a gente pode não entender e nem precisamos. É porque dói. Então eu queria saber, porque dói muito. Sim, você poderia querer saber, mas depende do Senhor. Se Ele quiser, Ele te explica. Se Ele não quiser, você não vai saber. Simplesmente vai ser uma experiência. Ou às vezes é por algum motivo que o Senhor está mostrando para o inimigo como você é fiel, até mesmo nos piores momentos, porque você não sabe no mundo espiritual as conversas que estão sendo ditas acerca de você. Você às vezes fala assim, mas Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, eu tenho aquilo. Senhor, eu tenho redobrado, né, a minha vigília. E olha o que está acontecendo, mas por quê? Por quê? Porque o inimigo tem dito, não é assim. Ela só tá assim porque você faz tudo o que ela quer, porque o Senhor dá tudo. Você não sabe o que está acontecendo. E o Senhor às vezes tem permitido o inimigo tocar. O Senhor às vezes tem permitido o inimigo entrar. Mas por quê? Para provar para o inimigo que não é como ele pensa. Porque ele é muito bom para acusar, mas ele não é bom para conhecer, ele não conhece. O único que conhece é o Senhor. Então, muitas das vezes, o Senhor permite, sim, situações para mostrar para o inimigo, sim, que nós somos fiéis a Ele, que nós iremos adorá-lo em todas as situações. Porque o Senhor Jesus disse, ora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros, porque existe alguns que fingem adorar, alguns que estão lá só de passagem, vamos dizer assim, porque não vão permanecer. Existem aqueles que vão à igreja, levantam as mãos e dão glórias ao Senhor. Quem olha e fala, ele é um adorador. Mas o Senhor te olha e diz, não é, não é. Às vezes você olha e fala, nossa, aquele irmão não passou nada. E ele, nossa, que vida boa, que alegria. Você não sabe qual é a intimidade dele com o Senhor. Você não sabe se aquilo é somente aparência. Você não sabe. Às vezes você olha e fala assim, Senhor, eu também tenho adorado igual. Mas olha a luta que eu tenho passado. Você não sabe se ele tem adorado verdadeiramente. Você não conhece. Lembra da parábola? Existe o joio e existe o trigo. Só quem conhece é o Senhor da vinha. Só o Senhor do campo conhece. Somente Ele. Nós não temos esse discernimento. Nós não podemos achar que nós temos, porque nós não temos. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer, não nos contaminar, cortar as alianças, aliança somente com o Senhor, buscando a Ele verdadeiramente, estando na presença dEle, e mesmo que esteja difícil, confiando, porque uma hora a luta passa, uma hora a vitória vem. Daniel orou quanto tempo, e o inimigo se levantou para impedir que Gabriel passasse. Às vezes a sua vitória está tão perto, de repente você olha e fala assim, Senhor, eu desisto. E o anjo volta para trás. E o inimigo fica maior. Por um motivo. Porque você, em dado momento, não vigiou, pela dor, pela fraqueza, falou, Senhor, não aguento mais. Não consigo mais, não vai dar. E acaba prolongando essa situação. O povo no deserto caminhou quanto tempo? E quanto tempo era de caminhada? Mas por quê? Porque eles murmuravam.
Porque eles se cansavam, eles sentiam sede e eles murmuravam, eles não lembravam que o Senhor abriu o mar para eles passar. Deus, ele abre rio, ele abre mar, ele pode todas as coisas, ele faz machado flutuar. O que é para ele impossível? Não existe nada impossível, nada, nada, nada. Ele pode todas as coisas. Ele dá vida aos mortos, ele dá vista aos cegos, ele cura, ele sara, ele bate. Ele aceita nós que somos pecadores. Ele nos perdoa todos os dias, ele nos faz levantar. Olha para quem nós somos hoje e para quem nós somos antes. Olha de onde Deus nos tirou. Olha quem nós éramos, escravos do pecado, não tínhamos nada e hoje temos tudo porque nós temos o Rei da Glória. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje nós temos uma certeza e ela nos basta, que Ele vive e que um dia nós estaremos com Ele e será para todos sempre. E ali será só gozo e alegria, não terá mais luta, não terá mais tristeza, porque as lutas são precisas aqui, para nos lembrar que o Senhor existe. Porque muitas das vezes, quando nós estamos em balanço, nós não nos lembramos do Senhor. Nós queremos ficar por aí em conversas aleatórias, nós não nos lembramos de comentar das coisas do Senhor, nós não falamos dele. Mas quando a luta vem, a gente toma posição, a gente se levanta. Às vezes é um espinho na carne que o Senhor tem colocado. Ah, irmãs, eu, certa feita, eu estava tão acomodada. Minhas orações 3 horas por dia à tarde estava bom. Não, tá tudo bem. Já fui no céu 4 vezes, já vi tantas coisas que não sei o que. Não, tá tudo bem. Até que o Senhor olhou e falou assim, não tá tudo bem. Eu não quero só isso de oração. Eu quero você mais perto. E o Senhor me colocou um espinhozinho na carne. Ou agora você vai me buscar. Então, muitas das vezes, a gente pensa que a nossa rotina está agradando a Deus. Sim, quando é de coração. Mas tem um dado momento que a gente começa a fazer no automático. E a gente começa a ir como se estou batendo um cartão na minha empresa. E não é assim que o Senhor deseja. Não é assim que você vencerá as suas lutas. Não é assim. Então, nem tudo é brecha, porque tem muitos pregadores, tem muitos pastores que pregam, se está doente é porque pecou. É por causa disso. É porque deu brecha. Nem tudo. As pessoas têm que parar de ficar julgando, de querer estar no lugar do Senhor. Só o Senhor conhece o porquê. Às vezes a irmã está passando uma luta, é porque ela é fiel. E as pessoas estão condenando, olha lá, é porque está dando brecha, é porque não se posiciona, não, pelo contrário. Muitas das vezes as lutas vêm porque você se posiciona. Você se coloca ali na brecha de uma tal forma que o inimigo não quer perder. Quantas vezes a gente se coloca ali, começa a orar mais, buscar mais, e o inimigo se levanta de uma forma que a gente olha e fala, meu Pai do céu, da onde se levantou esse gigante? Mas por quê? Porque temos buscado, porque estamos na posição e tudo que Ele quer é nos tirar, nos arrebatar do caminho certo. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que continuar confiando e crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir até o final. Porque Ele é fiel. Nós podemos não ser, mas Ele sempre será fiel. Amém? E até aqui a palavra, porque se eu passar disso, será de mim mesma. Amém, amém, Maria Thalia. Obrigada, viu? Que Deus abençoe. E é Deus confirmando, porque ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente falou tudo sobre isso. Falando que muitas pessoas julgam, às vezes, o que as outras estão passando e falando que deve estar fazendo algo. Não, é isso aí, confirmando mesmo. Que Deus abençoe você, continue abençoando você, abençoando sua família. E obrigada, viu? Deus abençoe, continue te usando. Jesus abençoe a cada uma. Amém, amém. Glória a Deus. Alguém quer falar algo?